E a equipe Kian? Agora que essa primeira parte de Calamidade terminou, eu quero falar sobre uma coisa que eu já queria falar desde o final do episódio 7 de Calamidade. Mas eu não sabia quando exatamente falar, mas agora que o Cellbit foi no Balela de novo, ele falou uma coisa muito interessante lá sobre a equipe Kian, e que eu acho que eu devo comentar agora. No Balela, o Cellbit disse que a equipe Kian originalmente era pra ser outra temporada, tipo assim, era pra rolar a calamidade da Ordem e da equipe Kian ao mesmo tempo em semanas, tipo, em dias diferentes. Se eu não me engano, sábado ia ser episódio da Ordem no presencial e quinta ia ser um episódio da equipe Kian online mesmo, assim como era antes. Mas o Cellbit acabou abandonando essa ideia porque ia ficar muito trabalhoso pra ele, né? Ia ser impossível fazer esse bagulho. Ele ia ficar muito sobrecarregado. E aí então o Cellbit fala, né, que a solução que ele encontrou foi fazer mesmo a equipe Kian presencial também junto com a Ordem, mas fazer a equipe Kian ter muito menos episódios e ser episódios bem mais rápidos e tal. Rápidos no sentido de mais acelerados, né? Com o tempo mais apertado. E sim, olha, eu pessoalmente não acho que a equipe Kian foi um erro, sabe? Que não deveria ter tido a equipe Kian, ou que estragou a Calamidade, nem nada assim. Eu acho que a equipe Kian, ela foi ok, sabe? Mas assim, definitivamente a equipe Abutres, os episódios eram muito mais interessantes, os personagens foram muito melhores. A equipe Kian teve muita coisa que a equipe Abutres acabou ficando na sombra da equipe Abutres, né? É só você olhar pro que aconteceu com o fandom, se você for ver o que o fandom fala sobre a equipe Kian e sobre a relação da equipe Kian com a equipe Abutres. A verdade é que a equipe Kian acabou sendo meio que deixada de lado, porque ela não era o foco principal, e isso trouxe algumas coisas meio chatas. Se você viu meu vídeo de ranqueando os personagens de Calamidade de novo, você vai ver que os personagens da equipe Kian ficaram bem todos abaixo dos personagens da Ordem, sabe? Não teve nenhum personagem da Ordem que ficou abaixo de um personagem da equipe Kian. Na verdade, só o Gal ficou um pouco mais pra cima, o resto ficou tudo lá embaixo. Por quê? Justamente porque a equipe Kian não teve tempo, a equipe Kian não teve espaço pra fazer nada. Primeiro que a equipe Kian só teve 2 episódios, e esses episódios foram rushados, assim, nível desconjuração pior até. Porque em Desconjuração todos os episódios tinham uma urgência, assim, principalmente no começo, tipo, não tinha tempo pra respirar, não tinha tempo pra nada, tinha que fazer tudo e era, mano, o bagulho era rápido. Desconjuração tinha que fazer porque tinha que ser apressado. Calamidade não tava desse jeito até a equipe Kian ser introduzida e ser finalizada. Os 2 episódios da equipe Kian foram essa vibe. Foi tipo assim, a gente precisa fazer isso, a gente precisa vir pra cá fazer essas coisas, não podemos perder tempo. O próprio Kian fala que a gente não pode perder tempo, né? Então a equipe Kian sofreu muito com esse efeito de desconjuração, né? Que muita urgência aí, não tem tempo direito pros players colocarem na mesa as coisas que eles querem sobre os personagens dele, né? Falarem, terem os diálogos. Enfim, os players ficaram sem tempo. E isso não seria um problema tão grande se fosse que nem em Desconjuração, porque em Desconjuração tava apressado, mas como o foco era só naquela equipe, chegou uma hora que, né, teve que parar e tal, e aí todo mundo respirou e os personagens conseguiram ir pra frente um pouco. Em Calamidade com a equipe Kian, não. A equipe Kian não teve esse espaço pra respirar justamente porque a equipe Kian não é o foco. Então a equipe Kian teve que rushar um episódio inteiro. Aí a gente ficou um tempão sem ver eles e depois eles tiveram que rushar outro episódio inteiro. Aí a gente fica um tempão sem ver eles, quando eles voltam tá metade morto. E aí o problema é justamente o que vocês viram no meu vídeo ranqueando os personagens de Calamidade. A equipe Kian fica muito mais rasa, os personagens, né? Os personagens ficam muito mais unidimensionais, né? Parece que eles não pegam nenhuma profundidade, a gente não tem tempo de se apegar a eles, a gente não tem tempo de nada. Tanto é que o único personagem melhorzão, assim, da equipe Kian é o Gal, justamente porque o Gal a gente já conhecia de outras temporadas, né? O que aconteceu no final das contas foi que a equipe Kian ficou muito na sombra da equipe Abutres, e isso se tornou meio que um problema, porque os episódios da equipe Kian se tornaram muito menos interessantes que os episódios da equipe Abutres. E outra coisa que contribui um pouco pra isso é o fator vilão odiável. Como assim vilão odiável, Veríssimo? Não é todo vilão que tem que ser odiável, não é isso que é ser um vilão? Não, pra um vilão ser um bom vilão, você não precisa odiar ele. Você só precisa estar contra ele. Um bom exemplo é o Ferreiro. O Ferreiro, pra mim, é o melhor vilão de... Talvez o Anfitrião seja tão bom quanto, mas o Ferreiro é um dos melhores vilões de toda a Ordem Paranormal pra mim, porque o Ferreiro é o único vilão de toda a Ordem
que você entende ele mais, assim, você não concorda com ele, né? Obviamente não dá pra concordar com ele, mas você, tipo, sabe por que ele tá fazendo isso, você simpatiza com ele porque ele tá protegendo ali a família dele, sabe? O que ele tá fazendo não é diferente do que a Ordem faz, sabe? Proteger as pessoas que ele ama. O Ferreiro era um vilão que a gente olhava pra ele, a gente simpatizava com ele, a gente entendia ele. E não é todo vilão que precisa ser assim, mas na minha opinião os melhores vilões eles são assim. Porque um vilão que você cria só pra odiar ele, esse vilão é um bom vilão por quê? Porque você odeia ele, então automaticamente ele é um bom vilão. Não, sabe? Não é porque eu odeio o vilão que ele automaticamente é bom. Não é assim que funciona. Um vilão pra mim, pra ele, tipo, o essencial de um vilão pra mim, tá, pessoalmente, é ele ter uma motivação interessante, uma motivação plausível, ser memorável, né? Então a gente tem que lembrar, a gente tem que falar, aquele vilão, sim, sei muito bem qual é. E ele tem que ser interessante, sabe? Ele tem que ser um cara que, quando ele tá na tela, você quer ver o que ele tem pra falar. Você tem que ser um cara que é, tipo, que engaja você, assim, você quer entender o vilão. Então não é simplesmente, odeio ele, logo é um bom vilão. Não. Tipo assim, o Kian é um bom vilão. Eu acho que o Kian é um vilão legal. A equipe Kian, de modo geral, eu não achei que eles foram vilões ruins. Só achei que eles poderiam ter sido muito melhores. E aí, quando você foca, tipo, dois episódios inteiros neles, deixa de focar nos protagonistas, que é o que a gente quer ver, e foca nesses vilões, que você não vai dar muito tempo deles se desenvolverem de qualquer jeito, no final fica uma coisa meio, tá ligado? É que nem no Balela também, o Calango falou, tipo, eu imaginei que você ia fazer um bagulho The Last of Us 2. No Balela, o Calango fala isso. Eu achei que você ia fazer, tipo, dois lados da moeda, e não tem ninguém certo e ninguém errado, são só dois pontos de vista. E aí o Selbit fala que não, que nunca foi a ideia essa, e de que ele sempre fez a equipe Kian e o Kian pra serem os vilões, pra você odiar eles mesmo, assim. E por mais que beleza, tudo bem, é uma forma de fazer um vilão, eu acho que fica meio raso, principalmente com o que o Selbit já fez. O Selbit já conseguiu fazer um vilão que não era tão, tipo, unilateral, assim, unidimensional, assim, que é o Ferreiro. O Ferreiro, como eu já falei. Até a Agatha, tipo, é um vilão, um exemplo de vilão que foi melhor. Porque, sabe, se você não vai tentar redimir o vilão, se você não vai fazer uma construção nesse vilão, sabe? Então, por que você vai mostrar ele na tela o tempo todo? A gente não quer ver esse cara se dando bem, a gente odeia ele. Tipo assim, a gente vê o lado do Kian, seria interessante se o Kian fosse ser, tipo, de alguma forma redimido, não tipo redimido, mas tipo, fosse mais humanizado. Se o Kian fosse um vilão mais acessível pra gente, um vilão mais simpatizável, aí eu acho que faria sentido você fazer, tipo, a equipe Kian. Porque aí a gente tá vendo mais o lado humano do cara. Mas aí não, o Kian é só um monstro e a equipe dele inteira é só um bando de monstro. Então eu não quero ver eles. Tipo, se a ideia é que eles são desgraçados e não vão mudar, eu não quero ver eles. Não vai acontecer nada. Eles vão ser só um bando de otário que vai continuar sendo otário, sabe? Imagina se em The Last of Us 2, a Abby, né, que é a, entre aspas, vilã. No começo da história ela é vilã, né? Mas depois a gente pega os dois lados e tal. Aí as duas meio que se tornam protagonistas. Imagina se em The Last of Us 2... O jogo mostrasse, tipo, depois que, né, que acontece tudo aquilo com o Joel e tal, depois que a gente passa por todo o caminho com a Ellie, até o encontro com a Abby, lá no meio do jogo. Imagina se a gameplay da Abby, quando começa a parte da Abby, imagina se dura, tipo, sei lá, 2 horas, 3 horas. Então, tipo, o jogo é o 90% a Ellie, e a gente joga com a Abby, tipo, 3, 4 horas. Ia ser uma merda essas 3, 4 horas, iam ser horríveis. A gente ia odiar essas 3, 4 horas. Por quê? Porque a gente odeia a Abby. A gente não quer jogar com a Abby porque ela é a vilã. Então não ia ser legal, tipo, umas horinhas de gameplay com ela, porque a gente não quer jogar com ela, a gente quer ver ela morta. Agora, o que The Last of Us 2 faz é justamente a primeira coisa que o jogo faz quando te coloca na pele da Abby de novo. A primeira coisa é redimir ela, é mostrar a história dela e as motivações dela, sabe? Humanizar. O jogo humaniza a Abby quando decide fazer a gente jogar com ela. Justamente porque se ele não fizesse isso, a gente não ia querer jogar com ela, porque a gente odeia ela. Pra mim, se tivesse sido feita dessa forma, com a equipe Kian, teria ficado muito melhor. De novo, eu não desgostei da equipe Kian. Eu me diverti assistindo os episódios. O episódio 7 eu fiquei meio mal, confesso, mas tipo, na maioria do tempo eu me diverti. No fim das contas, no resultado final, é que os episódios da equipe Kian ficaram menos interessantes que os episódios da Ordem. Os personagens da equipe Kian ficaram menos legais, menos interessantes também. E, sei lá, ficou de modo geral, ficou meio pra trás, sabe? A equipe Kian parece que ela ficou
bem pra trás da ordem. Obviamente, eu não sei como poderia ter ficado melhor, porque né, o Cellbit é muito melhor nisso do que eu. Não tô dizendo que eu sei como o Cellbit deveria ter feito pra ficar bom. Tô dizendo que, na minha opinião, teria ficado melhor se o Cellbit tivesse feito essas coisas. Mas eu acho que é um consenso no fandom, assim, que a equipe Kian foi menos interessante de acompanhar do que a Ordem. Tanto é que os momentos mais legais, impactantes da equipe Kian não foram, tipo, a equipe Kian que criou, tá ligado? Tipo, talvez a única exceção é o Tiberi comendo o gambá da Artemis. Esse foi mérito da equipe Kian mesmo. Mas, tipo, tirando isso, cara, todos os momentos mais fodas dos episódios da equipe Kian foi porque outro personagem apareceu. Tipo, o Joey no final do episódio 2. Os dragões metálicos no final do 7º episódio, a Clarissa no final do 7º episódio, entendeu? A família Leone no 2º episódio. Cara, é tudo outras pessoas que fizeram esses momentos. Então, enfim, conclusão do que eu tô querendo falar aqui, num resumo. A urgência que estava presente nos episódios da equipe Kian, somada ao pouco destaque que ela ia ter já de modo geral. A visão meio rasa, tipo, o pouco investimento que o Cellbit estava disposto a dar na equipe. Tudo isso somado com a proposta deles serem vilões irredimíveis. A soma de tudo isso fez os episódios da equipe Kian se tornarem menos interessantes que os episódios da Ordem, drenou um pouco o interesse de boa parte do fandom aí de acompanhar eles. Sinceramente, pra mim, na minha opinião pessoal, eu curti os episódios da equipe Kian. Eu acho que foram episódios legais. O final do episódio 7 me deixou mal, me deixou bastante, mas não foi ruim. Não é que foi, tipo, terrível nem nada, não. Foram episódios bons de Ordem Paranormal, mas o fato é que ficou pra trás. A equipe Kian, ela ficou pra trás. Eu acho que poderia ter sido melhor, mas nem por isso ficou ruim. Mas enfim, chega de falar do que eu acho. Eu quero saber o que você acha. Se você discorda completamente de mim, você me acha um desgraçado, um otário, um babaca que só quer view, fala aí nos comentários. Segue eu no Twitter, @fanordem. Entra no Discord, link tá na descrição. E se inscreve no canal pra toda semana receber mais conteúdo de Ordem Paranormal. Até a próxima. Tchau!